Vamos falar de Era Vargas hoje. A gente vai passar pelos 3 períodos e tudo que você precisa saber, do jeito que você precisa saber para fazer o Enem nesse nosso intensivo. Lembrando que está na descrição aqui o material que eu estou utilizando nessa aula e aí, quando a gente termina o conteúdo, a gente faz questões de Enem para vocês verem como que eu falei, como que vai ser cobrado, como que pode ser cobrado para vocês. E Era Vargas é muito amplo, então tem que ficar de olho nos detalhes. Não vou enrolar mais do que eu já estou fazendo aqui. Como eu falei para vocês, o governo Vargas é dividido em 3 partes: governo provisório, constitucional e Estado Novo. Primeiro, provisório. Provisório e Estado Novo são os mais cobrados. Por isso que tem mais coisa aqui, mas a gente vai passar de forma tranquila, está bem explicativo. O provisório é porque ele deu um golpe de Estado. O Getúlio Vargas, ele não foi eleito. Ele até gostaria de ter sido eleito, mas ele não foi eleito lá em 1929, entrando em 30, porque ele fez lá uma política, ele montou a Aliança Liberal. O seu vice era o João Pessoa, né, que era o governador, o presidente do estado da Paraíba, mas que foi assassinado depois dessas eleições. O Vargas utilizou muito bem esse crime para falar, ó, foi um crime político contra aqueles que pregam a liberdade. Na verdade, foi um crime político, mas dentro do contexto regional, não nacional. E o Getúlio Vargas, que era do Rio Grande do Sul, ele já tinha ali também o apoio de boa parte da população, boa parte dos estados, boa parte das Forças Armadas contra a República Oligárquica, contra os oligárquicas que faziam sempre aquele jogo de São Paulo e Minas. Só latifundiário vencia, aquela concepção que a gente falou na última aula do coronelismo, do clientelismo. Minas rompeu com São Paulo porque São Paulo não indicou o próximo candidato mineiro. Era para ser um mineiro, né? Estava na vez. Era para ser Antônio Carlos e o Washington Luiz, que era o presidente do Brasil naquele tempo paulista, indicou o Júlio Prestes. Eles venceram as eleições, o Getúlio Vargas tentou. A crítica que o Vargas fazia, que a Aliança Liberal fazia, era contra esse voto que era aberto. Ele falava, o voto tem que ser secreto, tem que se dar direito, e enfraquecer as oligarquias. O provisório é pautado nisso. A justificativa do Vargas é tirar o atraso que o Brasil estava tendo com essas oligarquias rurais. Então foi um golpe de Estado feito ali no Palácio do Catete, que era a sede presidencial do Brasil. Rio de Janeiro era a capital, certo? Deixa eu só baixar um pouco o meu ventilador aqui. Eu tô com o ventilador na cara aqui. Certo? Então, o que acontece? Foi um golpe de Estado. Primeiro uma junta militar assume o poder, tempos depois, dias depois, chega o Getúlio Vargas. Então ele não estava pela Constituição. A Constituição era aquela de 1891. O Vargas não está seguindo. Como eu falei para vocês, um dos primeiros grandes passos do Vargas é enfraquecer esse poder das oligarquias regionais. Esses caras que mandavam em tudo. Então o que ele vai fazer? Ele demite os presidentes de Estado, que eram os governadores de Estado, que se chamava naquele tempo presidente de Estado. E ele nomeia aliados para serem interventores desses estados, que são militares, estão aliados ao Vargas nesse momento. Depois os militares se opõem, mas bem mais na frente. Ele nomeia esses interventores militares, fala assim, ó, para tirar o poder das oligarquias, os interventores vão governar os estados, nomeados por Vargas, então não tem eleição. Nomeados por Vargas, assim as oligarquias não vão poder fazer nada no contexto político, tá bom? Isso gera uma revolta no Brasil em 1932 por São Paulo, chamado de Revolução Constitucionalista. Os paulistas já acusavam àquela altura o Getúlio Vargas de ser um ditador, relacionava o Vargas a qualquer outra coisa de ditador e tentava levantar o orgulho paulista de liberdade, de sempre ter autonomia, desde os tempos dos bandeirantes, né? Aquela coisa toda. Então eles iniciam um processo de luta armada contra o Getúlio Vargas. Qual que era o objetivo dos paulistas? Ter uma nova Constituição, já que o Vargas acabou com aquela Constituição que existia, e voltar ao poder. E poderem escolher os seus representantes, certo? Então você teve guerra. Tropas varguistas, certo? Minas Gerais apoiou Vargas, então você teve organizações mineiras na fronteira com São Paulo contra São Paulo. O que a gente vai ter de resultado aí? O número de mortos do lado de São Paulo foi significativamente maior do que o de Minas, porque de Minas contava com o apoio de Vargas. Mas, porém, isso gerou uma pressão maior no governo Vargas. Ao passo que
O Vargas, os paulistas conseguiram indicar um interventor, não foi eleito, tá? Tirou o interventor de São Paulo, o interventor que era por parte de Vargas, e pressionou o Vargas a assinar a abertura de um processo de constituinte, de uma Assembleia Constituinte que tinha que passar pelo Poder Executivo. Então, por quê? O Vargas, enquanto estivesse no provisório, ele queria ficar mais tempo no provisório para poder fazer política. Porque no dia que ele precisasse fazer uma Constituição, todo mundo olhasse para ele e falasse assim, poxa, mas ele já fez muita coisa enquanto ele era provisório, então vamos votar nele. Então, para ele, quanto mais tempo no provisório para ele fazer política, melhor. O Vargas ele vai pegar muito essa característica, certo? E aí você teve que abrir o processo de constituinte para a elaboração de uma nova Constituição. Então você tem vitórias e derrotas, as questões são relativas aí, vocês não precisam se preocupar com isso. Ao mesmo tempo, eu quero falar isso para vocês que é muito importante, o Brasil começa um processo de industrialização. Isso é inegável, tá? É aqui que... Opa, passei para frente. É aqui que a gente começa a ver mais um processo de industrialização. O Brasil era muito dependente de produtos industrializados de fora. A gente teve surtos industriais, era Mauá, durante a Primeira Guerra Mundial a gente teve, mas o Brasil não era um país considerado industrializado. Então, para substituir as importações, o Getúlio Vargas ele começa a angariar recursos para criar as primeiras grandes indústrias, tornar o Brasil industrializado de fato. E aí, com isso, ele reduziria o poder das oligarquias, porque as oligarquias estavam no campo, certo, na zona rural, e dominavam a economia brasileira. Durante o período de Primeira República, já falei isso para você, 70%, 80% das exportações brasileiras vinham do café. O Brasil produzia café para o mundo todo, o suficiente durante um ano para poder abastecer o mundo todo durante esse ano todo. Vocês têm noção do que é isso? Mas o café entra em crise. Crise de 29, a gente tem uma redução da lavoura cafeira, das exportações do café. Mas essa oligarquia ainda é a força econômica do Brasil. Então, por isso que a gente fala, o Getúlio Vargas ele rompeu com as oligarquias? Não. Ele tirou o poder político das oligarquias. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, peraí. Ele tirou o poder político das oligarquias, mas sem romper economicamente. Ao passo que ele promoveu a queima de 70 milhões de sacas de café no Brasil, entre São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, para valorizar o preço do produto, porque ninguém estava mais comprando. Ele falou assim, então se a gente tira o produto do mercado, ele fica mais raro, lei da oferta e da procura, a gente vai valorizar o preço, as pessoas vão voltar a comprar, porque quando vier pedir para a gente vai subir o preço, porque a gente não tem mais muito não, porque queimou. Então ele queima 70 milhões de sacas que correspondiam ao abastecimento do ano para o mundo de 3 anos. Isso aí abasteceria o mundo por 3 anos. Ele queimou para poder salvar os cafeicultores que ainda não eram a força econômica, porque o Brasil ainda está em processo de industrialização. Então, se cair na prova de vocês essa relação com as oligarquias, há uma tentativa de tirar as oligarquias do poder, mas ainda há uma necessidade de valorizar a economia dessas oligarquias, tá bom? Beleza. Bom, um outro ponto importante, vamos lá, gente, vamos lá que a gente vai vendo aqui, a gente não vai demorar não, fiquem tranquilos. É que foram criados alguns ministérios, Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, certo? Você já começa a dar uma cara já mais organizada para o Brasil. E também foi criado o Ministério da Educação. Era Educação e Saúde Pública. O Brasil não tinha isso. Como que era a educação antes? A educação era para os ricos. Só os ricos podiam ter acesso. Não existia escola pública no Brasil. Então só quem tinha dinheiro conseguia alfabetizar o seu filho, os oligarcas, né, ou no tempo de império, até antes, as oligarquias do império, poderiam educar os seus filhos. E aí acabavam tendo cargos políticos mais fortes e tal. Então o Brasil era bem injusto. Continuou sendo injusto, tá? Até hoje, mas vamos lá, que a gente tem um passo importante. O primeiro-ministro da Educação foi o Francisco Campos. E ele promoveu, com a formação do Ministério da Saúde, da Educação e Saúde Pública, a reforma Francisco Campos. Alguns pontos importantes para vocês, e isso é cobrado no Enem. Eu tenho uma questão aqui que vocês vão ver. A gente foi em 2021,
uma questão sobre educação na Era Vargas, mas que não cita a Era Vargas. Mas você sabe que é uma mudança da educação, dos paradigmas da educação em 1932, então você sabe que era Vargas. Então, por isso que eu estou passando isso para vocês. Estabelece a obrigatoriedade de frequência, sabe? A frequência, a famosa frequência, os 70% que você precisa ter, 70%, né? E o estabelecimento de currículos nacionais. Currículos nacionais, fala assim, ó, padronizou, agora nós temos o currículo nacional. Inclusive o INEP foi formado durante a Era Vargas. O MEC também, que é o Ministério da Educação. Mas ele não chamava MEC, não, era o Ministério da Educação e Saúde Pública. E também foi estabelecida a escola gratuita. Então há um processo de democratização do ensino. Há um processo de democratização. Certo? Beleza, a gente já entendeu isso. Então já há uma diferença. Não são só os filhos dos ricos que podem frequentar as escolas. Em 32 também foi criada a Justiça Eleitoral. Olha só que interessante. Por quê? Porque vocês lembram da República Oligárquica, que era um processo de eleição fraco, fraudulento, fragilizado, onde tinha que o voto era aberto, porque não era obrigatório, porque não existia justiça para fiscalizar. Então, foi estabelecida uma justiça para fiscalizar e evitar fraudes nas eleições. Só para a gente constar aqui, eu não falei isso na aula de Brasil Império, mas a gente fala aqui. Existia em 1881, isso já foi cobrado no Enem, que é uma lei do Império, do final do Império, tá? Que é a famosa Lei Saraiva, que foi, entre outros pontos aqui, importante, mas que ela estabelecia as condições para o voto direto. Então, falou assim, agora pode ter voto direto no Brasil a partir de 1881. Quer dizer que o povo vai poder votar. Mas que povo é esse? Eram alfabetizados e com renda anual superior a 200 mil réis. Então não era todo mundo que votava. A Lei Saraiva, ela não era uma justiça eleitoral, é uma lei complementar à Constituição de 1824. Fala. Agora, para os cargos legislativos, você tem agora, vocês podem votar, mas quem for rico, certo? E alfabetizado. O voto para analfabetos facultativo é só na nossa atual Constituição. Só que essa lei, ela já tinha uma brecha. Importante, eles tentaram esconder isso depois. Ela tinha uma brecha no seu artigo 4º que dava uma interpretação dúbia, porque ela falava as condições para você ser votante. A renda, fala, sabe, você tem uma empresa, tem uma área rural, tem isso, não sei das coisas, tem um monte de coisa. Só que lá nesse artigo 4º, ela não faz a diferenciação de gênero, não diferencia gênero. O que possibilitou, naquele período, que mulheres tirassem o título de eleitor. A Lei Saraiva também estabeleceu o título de eleitor, tá? Mesmo sem ter justiça eleitoral. Mulheres com renda, tá? Alfabetizadas. Tá certo que não é a maioria, a gente sabe que não é a maioria que conseguiu, mas algumas mulheres passaram a tirar o título de eleitor. Mesmo sem poder votar. Chegava lá na hora, eram proibidas, mas tiravam, conseguiam chegar lá e reivindicar. Pela Lei Saraiva, eu consigo tirar o título de eleitor. Isso foi abrindo margem. O movimento aqui das mulheres que lutavam pelo voto já estava ganhando bastante corpo a essa altura, porque ele está conectado ao movimento sufragista universal. É na Inglaterra, é nos Estados Unidos, mulheres lutando e conquistando direitos. Vale lembrar que as mulheres passaram a se organizar mais aqui dentro das fábricas, lá quando a gente teve a Primeira Guerra Mundial, que a gente começou a ter fábricas de alimentos no Brasil, e as mulheres, não tinha legislação trabalhista, elas acabavam ganhando menos salários, então muitos proprietários de fábricas preferiam as mulheres trabalhando, e elas foram se conhecendo, se organizando, formando coletivos, ao passo de que passaram a reivindicar cada vez mais. E aí, pela Justiça Eleitoral de 1932, foi estabelecido o sufrágio feminino. Foi um presente. O Vargas adorava mostrar que era um presente dele, mas foi uma conquista de processo que foi se consolidando ao longo do tempo, como eu mostrei para vocês desde o século XIX. Certo? E aí,
nós temos a Constituição de 34. Enfim, a Constituição saiu. A Constituinte foi lá em 32, sai, enfim, a Constituição de 34, que estabeleceu os mandatos presidenciais de 4 anos, sem direito à reeleição, e o voto direto, secreto e universal. Com exceção da primeira eleição, que vai ser indireta por uma questão de organização, todas as outras deverão, ou na verdade deveriam, porque não foram, porque o Vargas cancelou, serem diretas, secretas e universais. Mas acontece que o Vargas foi eleito pelo voto indireto agora. Ele está fazendo essas mudanças, está tentando justificar o porquê que ele deu um golpe de Estado, está transformando o Brasil, deixa o Vargas. Então os deputados tinham ele construiu uma base de apoio forte, deixa o Vargas, vamos eleger ele. Ele não está sendo reeleito, tá? É a primeira vez que ele está sendo eleito, ainda que pelo voto de indireto, tá? Então ele está sendo eleito, porque antes era um golpe. E aí a gente entra nos dois próximos modelos, momentos aqui. Aqui a gente tem uma questão muito importante. O constitucional não é concluído porque o Vargas depois vai dar um golpe na própria Constituição que foi elaborada durante seu governo. Mas chama constitucional porque agora ele está lá pela Constituição nova, que foi formada em 1934, que é democrática. Esse período é marcado por disputas ideológicas, conectadas também à conjuntura internacional. Então nós tínhamos, a ANL, Aliança Nacional Libertadora, que era um coletivo de organizações de esquerda, um coletivo de organizações socialistas, comunistas, anarquistas até, que tinham uma influência, principalmente, a principal influência era socialista, visto que a gente já tinha a União Soviética com força. Aqui no Brasil a gente já tinha a presença do Partido Comunista Brasileiro desde 1922 e procurava ter um trabalho aqui no Brasil mais focado nessa concepção revolucionária de socialista, de acabar mesmo com a burguesia nacional, com a elite e transformar o Brasil, fazer aquela concepção de socialização dos meios de produção. E tinha também a AIB, que é a Ação Integralista Brasileira. Já era um caráter nacionalista, que falava, não é conectado a socialismo, trabalhadores, não, a gente tem que focar. Ela é corporativista. O que significa isso? O fascismo italiano é corporativista. Não interessa qual classe social você pertença, guarda isso, tá? Você tem que construir um modelo de nação. A nação nossa tem que ser forte. E isso passa por cima de desigualdades sociais. Se tem o rico e se tem o pobre, azar. O importante é construir a nação. Ah, mas o rico vai continuar sendo rico. Não quero saber. Então, tinha gente lá na AIB que falava, não é fascista, mas você tinha membros da AIB que eram ligados ao fascismo, que eram influenciados pelo fascismo de Benito Mussolini. Assim, para vocês terem noção, lá as tropas iniciais de Mussolini que chamavam camisas negras, A e B eram os camisas verdes, que o pessoal chamava eles de galinhas verdes, né? Por exemplo, na Alemanha você tinha, antes mesmo do nazismo chegar lá, você tinha lá, mas que é importante para a história do nazismo lá, que são os camisas marrons, por exemplo, né? Assim, são outras concepções, mas aqui, por exemplo, eles falavam lá, Anauê, levantava o braço, lá que nem o Adolf Hitler. Anauê, que significa irmão, do Tupi, né? Que falava assim, vamos construir uma identidade nacional brasileira, né? Por exemplo. Não, você tem nomes de integralistas aqui, modernistas, por exemplo, como Monteiro Lobato, que era um integralista, para vocês terem noção. Né? O próprio Vinícius de Moraes, né? Dizem que ele era também e tal. Mas a construção, mas tempos depois, de construção de uma identidade nacional brasileira, sabe? Focado nisso sem luta de classe, suprimindo qualquer luta de classe. E eles falavam, a gente precisa de um governo assim. E eles falavam, se o Vargas não for esse cara, a gente vai tentar fazer o nosso golpe de Estado aqui. Mas o Vargas, ele gosta dessa ideia, porque isso significa manutenção dele no poder. Tá bom? Para vocês terem noção, aqui é uma parte muito importante para a gente, que eu coloquei aqui, tá? Porque tem muita gente que tem confusão. Em 1934, foi estabelecido no Brasil uma lei de cotas. Uma lei de cotas que é uma lei sobre imigrantes. Olha lá, foi aprovada a lei de cotas que impunha novos limites
por nacionalidade a entrada de estrangeiros no Brasil. Essa concepção que o Vargas está construindo de ser nacional, que a AIB apoia, elimina, tenta reduzir o número de imigrantes. Fala assim, é brasileiro. Segundo a nova legislação, esse texto aqui eu peguei do Memorial da Democracia, que acho que é importante passar para vocês. Só do Senado, né? Do Senado e parte do Memorial da Democracia. Só poderiam fixar residência o equivalente a 2% do fluxo de entrada de cada nacionalidade nos 50 anos anteriores. Então, reduz o número de imigrantes no Brasil. Daqui a pouco a gente vai ver isso mais. Isso representa, lá na frente, ao longo, até 45, a repressão a imigrantes japoneses, inclusive, por que japoneses? Porque o japonês, a gente tem a imigração brasileira, a imigração japonesa no Brasil desde 1908, tem vídeo aqui no canal sobre imigração japonesa. E eles olhavam para os japoneses com maus olhos. Porque os japoneses, eles tinham um império no mundo, eles tinham um império gigantesco na Ásia. Eles tinham dominado a Manchúria, eles tinham dominado as partes da China, da Coreia. Eles falavam, esses japoneses, eles não são legais. Eles falavam, tá? Eles acreditavam nisso, eles olhavam para os japoneses com maus olhos. Então, vamos barrar os japoneses de entrarem mais no Brasil. Mas também os italianos, por quê? E os alemães, por quê? Os italianos e os alemães, e os japoneses que vêm para cá, que migram para o Brasil, não são pessoas ricas. São pessoas que estão fugindo de guerra, são pessoas mais pobres que estão em busca de oportunidade. E o Vargas, aquela política que a gente está tendo nesse período, é uma política de construção de uma identidade nacional que suprime as questões de classes. Então, por que eles vão deixar entrar trabalhador no Brasil? Pessoas mais pobres, eles não querem. Então, reprime, recrudesce as leis, tá? Daqui a pouco tem mais sobre isso no Estado Novo. Olha só. E aí vem a cereja do bolo que o Vargas queria. A gente teve um movimento da ANL, que é a Intentona Comunista, que foi um levante comunista que aconteceu no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Norte, em Pernambuco, mas que não conseguiu as vias de fato. Foram descobertos, foram presos. O Luiz Carlos Prestes foi preso. A Olga Benário Prestes foi presa, que era a esposa do Luiz Carlos Prestes. Ela era uma alemã que prestava serviço, trabalhava para a União Soviética, e ela era de uma família de judeus. Ela não era judia, pelo menos não no conceito religioso, mas na questão étnica, ela era uma família de judeus. Foi presa. Depois, quando entra o Estado Novo, Vargas deporta ela para a Alemanha. E ela morre numa câmara de gás. Mas vem o chamado Plano Cohen. O que é o famoso Plano Cohen? É um plano comunista falso. As pessoas, nessa altura, têm muito medo. Dentro do capitalismo, eles têm muito medo do comunismo. Porque na crise de 1929, o movimento socialista, os movimentos de esquerda nos Estados Unidos cresceram. Principalmente porque a crise de 29 atingiu o mundo capitalista, mas não o socialista. A União Soviética não dependia da economia capitalista. Então ela não foi atingida pela crise. E aí muita gente nos Estados Unidos começou a pensar, mas será que não é melhor o socialismo? Então começou a ter uma propaganda, o keynesianismo lá nos Estados Unidos fazia uma propaganda anticomunista, que comunista come criancinha, que rouba sua propriedade. E a gente já explicou aqui que dentro do socialismo, quando se fala em propriedade privada, a gente não está falando do seu ventiladorzinho. Eu uso aqui, ó, tá quente. Não está falando disso. Achei na Shopee. Não estou falando disso. A gente está falando do meio de produção que é socializado. Não é a sua casa, seu carro, entendeu? Seu PlayStation. Não é. Não é isso. E aí, só que as pessoas, é muito mais fácil você acreditar que é tudo e se opor ao socialismo. E é o que aconteceu. Veio esse plano falso, elaborado por um capitão integralista, ele era da IB, Olímpio Mourão Filho, que inclusive depois é um dos caras que dá o golpe de 64, ajuda no golpe de 64, tá? Que serviu como falando assim, ó, se a gente tiver as eleições seriam em 38.
Se tiver as eleições, os comunistas eles vão dar um golpe no poder, no Estado, porque vai abrir uma brecha e os comunistas eles estão prontos para dar um golpe, fazer uma revolução à la União Soviética e tomar a propriedade de todo mundo. Isso era mentira. Esse plano foi falso. Mas ele serviu de justificativa para o Getúlio Vargas fechar o Congresso, cancelar as eleições que teriam em 38 e falar assim, pela segurança nacional, eu continuo sendo o presidente do Brasil. Acabou. E eu vou fazer uma nova Constituição que elimine qualquer ameaça à ordem pública brasileira. Vai ser a Constituição de 37 e 38, que é a polaca, né? Compreenderam? Então está estabelecido o Estado Novo. Ok. O que é o Estado Novo? De 37 a 45, nós temos a famosa centralização política do Vargas. Ele fala assim, ó, regionalismos não existem, é nação, é Brasil, construção nacional contra ideologia de classe. Não existe classe social, existe Brasil. Tem miséria, tem pobreza, desigualdade, não interessa, existe Brasil, tá bom? Vargas nunca foi socialista, tá? Só para falar para vocês. Então, ele investe na formação dessa identidade nacional anticlassista. É nesse período, por exemplo, que a gente tem, por exemplo, a Marcha para o Oeste, que existem os famosos indienistas, que são os irmãos Vilas Boas, que eles vão para o oeste do Brasil. Eles vão procurar, assim, é nesse período até um pouco antes, que vão conhecer etnias indígenas, tentar contato com as etnias indígenas. Isso, acho que é muito importante. Reduz qualquer tipo de regionalismo. Ó, redução dos regionalismos para uma construção nacional, é o todo. Sabe aquelas concepções que é muito importante que você saiba, quando fala assim, não respeitam as peculiaridades da cultura dos povos originários, dos indígenas no Brasil? Fica de olho em redação, tá, gente? Fica de olho nisso. Sabe essa concepção de não respeitar? Não é o Vargas que começou com isso, você já tinha antes, tá? Durante a Primeira República você já tinha. Mas de não respeitar e falar assim, o indígena é cidadão brasileiro como todo mundo e precisa ter uma educação, assim como quem está vivendo fora de uma comunidade indígena, de uma sociedade, que não, assim como quem não é indígena. Isso vale também para os quilombolas, né? Ele fala assim, não pode. Aí o indígena fala assim, por que eu vou frequentar a universidade, a mesma que você frequenta, se as minhas necessidades, a minha cultura, a minha demanda é diferente das suas. Eu quero continuar construindo a minha cultura. Eu não deixo de ser brasileiro por isso. Mas aqui a gente tem, eu falo, não, você tem que participar do todo, não existem peculiaridades. Vocês já pararam para pensar nisso? Era um debate, é um debate que sempre se faz. Ah, vai ter uma escola indígena. O professor, por que ele não pode ser indígena? Porque as necessidades são outras, a cultura é outra, faz parte do Brasil, constrói o Brasil, mas é preciso respeitar as características. Quando você fala assim, não, você tem que ser que nem a gente aqui, tem que estudar da escola convencional, tal, não sei das contas, você está desrespeitando a cultura. Você está tentando matar uma cultura que é importante para a história do Brasil. Compreenderam? Compreenderam? Eu quero que vocês foquem nisso também, para pensar, para fazer tanto questão, quanto para fazer uma redação. Tá bom? Então você tem essa construção de uma identidade nacional anticlassista, antirregionalista. Compreenderam? Tá. E também, nesse período, é criado o DIP. O departamento... Opa, não tá pegando minha caneta aqui não. O que aconteceu? Opa, vamos lá que minha caneta parou de pegar aqui. Eita ferro, peraí. Vamos ver o que aconteceu. Pera aí, calma. Estamos reiniciando a minha mesa, tá? Foi. Vamos ver se vai mesmo. Foi. Deu um bug aqui, tá? Tava aqui, tá.
Foi criado também, já foi cobrado isso, e é cobrado, é bastante cobrado, que é o DIP, é o Departamento de Imprensa e Propaganda. O que o DIP faz? O DIP ele vai regular, é como se fosse um regulador das famosas mídias sociais do presidente, que não tinha as mídias sociais. Era tudo no escrito, né, no rádio e no impresso. Ele fortalece a imagem de Vargas como central, o salvador dessa pátria, o que tirou a gente do atraso da República Oligárquica, que era velha, a República Velha, e trouxe para essa modernidade, está inserindo o Brasil nessa modernidade. A própria carta de suicídio do Vargas, lá em 54, que já é um outro período que a gente vai ver, mas não nessa aula, que é Era Vargas, ele fala, eu tirei o povo das calúnias do mundo exterior e tal, e trouxe o povo brasileiro, salvei o povo brasileiro. É sempre essa construção da imagem de Getúlio Vargas, a ideia de se colocar sempre uma fotografia, um retrato do Getúlio Vargas por uma lei que foi estabelecida com a supervisão do DIP, que coloca a imagem do Getúlio Vargas sempre em repartições públicas. Então, a escola tinha que ter um quadro do Vargas. A gente vai ter isso, certo? Isso é um modelo à lá fascismo. Dá para chamar o Vargas de fascista? Dá para chamar ele de uma influência do fascismo. Tá? Até mesmo porque a gente vai ter outras políticas aqui. Mas falar que era um fascismo igual ao Mussolini não é o correto. E estabelecimento de uma ordem pela censura. Tudo que for contra essa concepção trabalhista, construção de identidade nacional, está proibido no Brasil. Então eu já usei exemplos para vocês, por exemplo, de músicas que são censuradas nesse período porque músicas que falam mal do que Vargas acredita, como músicas que falam mal do trabalho. Então, por exemplo, o samba naquele período ficou famoso o chamado samba exaltação. O que é o samba exaltação? O que só valoriza o Brasil e não vê problemas, não faz críticas, não tem a malemolência, não tem o gingado, só valoriza, tá bom? Então vamos lá, vamos continuando aí. Nesse período é criado por reivindicação de classe trabalhadora a famosa Justiça do Trabalho em 1939. O objetivo é resolver conflitos no mundo do trabalho, laborais, sem chegar na imprensa. A imprensa era dominada, tinha censura, mas resolve o problema, os conflitos laborais entre os trabalhadores e patrões, e pronto. Evita a luta de classes. A Justiça do Trabalho está lá para julgar e fala assim, acabou, defini, acabou. Resolvi o conflito laboral. Disso, em 1943, sai a CLT, a consolidação das leis do trabalho, certo? Sai a CLT. Muitas pessoas vão falar que ela é inspirada na Carta del Lavoro, que é a carta italiana da CLT. Ah, mas então foi um presente do Vargas para poder acalmar os trabalhadores, porque agora eles vão ter leis trabalhistas. Não, peraí, isso é conquista. Trabalha com a ideia. Lembra que a gente falou das mulheres também? Aqui a gente trabalha com a ideia de conquista da classe trabalhadora. Há uma reivindicação histórica de trabalhadores. Lembra lá na Primeira República que formaram tem os anarcossindicalistas, greve de 1917, 1918. Caiu uma questão no Enem sobre os trabalhadores, os artesãos que aderiram ao movimento republicano contra a classe vigente. Há uma reivindicação sendo feita. Por mais que o Vargas, nesse período, ele era ditador, ele colocou o Partido Comunista Brasileiro na ilegalidade, era proibido fazer agitação política, era proibido ser socialista, era proibido ser anarquista, mas tem uma CLT porque há uma reivindicação. Por mais que sejam perseguidos, reivindicaram e conquistaram a elaboração dessa CLT. Não foi um presente de Getúlio Vargas. Você pode pensar que Vargas cedeu a uma construção classista, trabalhadora. Para ele, sempre vai ser um presente. Na concepção dele, sempre vai ser, eu dei de presente para vocês, né? Enfim. Ao passo também que ele aparelha, nesse período, os sindicatos. Os sindicatos passaram a poder existir no Brasil oficialmente no começo da era Vargas, lá no provisório. E ele aparelha, fala assim, o sindicato é uma instituição autônoma, não tem vínculo com o empregador, então não é o Estado, não é a propriedade, a iniciativa privada, nada. Representa os trabalhadores. Eles existem. O que o Vargas vai fazer? Vai fechar os sindicatos? Não, ele aparelha. Os sindicatos eles ficam agora sob tutela do governo.
Fazendo isso, eles já sabem, todos os trabalhadores que estão ali nos sindicatos, filiados aos sindicatos, que são subversivos, que são contra o governo. Então, os sindicatos eram aparelhados, tinham os olhos do presidente. Os olhos e os ouvidos do presidente. E aí, os sindicatos que não conseguiam, que lutavam contra esse aparelhamento, eles acusavam os sindicatos aparelhados de pelegos. Pelego é o que foge à peleja, é o que foge da luta. Então fala assim, é o peleguismo, vocês fogem da luta, vocês aceitaram a dominação, vocês não querem fazer luta de classe, vocês aceitaram que é conveniente para vocês, tá bom? E aí, para a gente dar uma continuidade, em 38 nós temos uma carta constitucional, uma Constituição do Brasil nova, a de 34 quase não valeu um tempo. Essa é outorgada. O que significa isso? É feita de forma autoritária. O Vargas, basicamente, com seus aliados ali, fez sozinho essa Constituição. Ela recebeu um apelido de polaca, porque existiam alguns mecanismos aqui da Carta Constitucional polonesa que tinham uma influência fascista também, certo? E essa Constituição é a mais pesada. A gente tem vídeos aqui de todas as Constituições. Ela fala, não pode ter luta de classe. Ela é direta em relação a isso. É proibido ser comunista no Brasil. Não pode fazer greve, não pode fazer, não pode. É construção nacional, identidade nacional. Entendeu? É corporativismo. Corporativismo é isso, ó. Todo mundo, independente da classe social, construindo nação. Seja feliz. Sacou? Vamos lá. Proíbe manifestações públicas. Estabelece eleições, até para presidente, só que indiretas, então não vai ser o povo, com mandatos de 6 anos. O Vargas falou assim, ó, não, vai ter eleição sim. A partir de 38, eleições diretas para presidente. Conta 6 anos a partir de 38 aqui com a outorgação da Carta Constitucional. Eleições indiretas para presidente, mandatos de 6 anos. Então Vargas ele falou, eu vou ficar aqui só 6 anos, tá? É meio que para falar assim, eu não sou um ditador, né? Eles não gostam de assumir. Mas ele ficou mais que 6 anos, tá? Só para falar. Por quê? Porque veio a Segunda Guerra Mundial. O mundo eclode. A gente vai ter aula de intensivo da Segunda Guerra, mas tem muita aula de Segunda Guerra Mundial aqui no canal. O mundo eclode essa Segunda Guerra Mundial. E aí, o Brasil, ele mantém uma postura neutra no início dessa guerra, assim como os Estados Unidos, né? E o Brasil, ele prefere, e é uma atitude inteligente, esperar os movimentos vizinhos. Suponhamos que o Brasil, o Getúlio Vargas, ele tinha uma afeição ali ao fascismo. Não era muito íntimo, mas tinha lá uma afeição ao fascismo e era contra o comunismo, por exemplo. Mas suponhamos que o Brasil já há 39 estão na guerra aí com vocês aí contra do lado da Alemanha e da Itália. Para isso. Mas ele não perseguiu os imigrantes aqui antes? Mesmo assim, vocês entendem como é que é meio confuso isso? Mas é. Porque ele perseguia inicialmente por uma questão de identidade nacional. Não, tem que ser brasileiro e tal. Mas suponhamos que ele entra na guerra do lado da Alemanha. Aí os Estados Unidos olham lá em cima para o Brasil, não fala em cima, né? Fala em cima numa questão geográfica, fala assim, o que você está fazendo aí? Você está do lado deles? Não, peraí, acabou. Cerca o Brasil ali, acabou. Então ele espera um movimento. Afinal de contas, ele já tinha uma relação econômica com os Estados Unidos. Essa questão ideológica com o fascismo, ele gostava, mas economicamente vai ser o que vai prevalecer, que é ligado aos Estados Unidos. Porque desde 1932, numa conferência que foi realizada no Uruguai, Montevidéu, quando Vargas estava lá no governo provisório, foi estabelecida a famosa política da boa vizinhança. Que é o seguinte, os Estados Unidos falam assim, vocês nos ajudam no que a gente precisar, os Estados Unidos vai, né? É o imperialismo dos Estados Unidos. Em troca, vocês recebem investimento. E o Vargas quer esse investimento. Ele está recebendo isso para poder industrializar o Brasil. Vocês acham que ele está tirando dinheiro da onde? Para poder fazer aquela substituição das importações, ele está lá assim, recebendo investimento, falando assim, abre o Brasil, fala assim, deixa entrar. Então ele espera o movimento de quem? Dos Estados Unidos, que a essa altura é a maior potência mundial já, desde a Primeira Guerra Mundial, apesar da crise de 29. Então ele espera esse movimento.
Existia uma pressão no Brasil, inclusive de socialistas, falando, ó, tem que entrar na guerra contra o fascismo. Por quê? Porque a União Soviética, que é o maior inimigo do fascismo, que era socialista, estava lá na guerra contra os fascistas, contra o nazifascismo. E aí você tinha uma opinião pública aqui no Brasil de que era preciso entrar nessa guerra e combater o inimigo. Mas a segurança que o Vargas queria ter era, eu não vou ser invadido. Aí tem aquelas justificativas de que navios brasileiros foram torpedeados por submarinos alemães, mas é por uma questão de conjuntura essa entrada do Brasil na guerra, é estratégico. E aí busca lá o desenvolvimento econômico e aí começa a recrudescer ainda mais as políticas migracionais de imigrantes para o Brasil. As políticas migratórias. Proibiu o visto para judeu. Peraí, mas não estava na guerra contra o fascismo? Não entrou na guerra contra o fascismo? É, mas proibiu o visto para judeu, porque não significa que ideologicamente o Getúlio Vargas, ele simplesmente aceitou. Ele continuava com aquela política de construção de identidade nacional. E ele não gostava, ele não via estrangeiros com bons olhos. Então, proibiu o visto para judeus, italianos, alemães, japoneses. Continuou, agora proibiu, tá? Não reduziu, proibiu, não tem mais visto. Não pode entrar mais no país, certo? Entre outras nacionalidades. É nesse período que teve mudança de logradouros, ruas, para ter nome italiano na rua, alemão, mudou, não podia mais ter. É nesse período que os times de futebol, os palestras, que é tanto palestra de São Paulo quanto de Minas, formado por imigrantes italianos, Palmeiras e Cruzeiro passaram a utilizar os nomes que a gente conhece hoje. Palmeiras e Cruzeiro eram palestras, que eram nomes italianos, porque evitava a perseguição. Mudaram de nome por causa disso. Olha só. Mas entrou gente. 14 mil judeus se refugiaram no Brasil, fugindo da guerra, mas tiveram que entrar com passaporte falso, com nome falso, no Brasil, porque aqui no Brasil eles não poderiam viver. Compreenderam? Qual que é a ideia, lembra, do Vargas? Construção nacional, é para o Brasil, não tem... Então, já dá para entender que as políticas... Eu vou escrever isso aqui para vocês, ó. Vocês já vão percebendo. Opa, fiz errado aqui, peraí. Meu Deus do céu, tá tudo errado aqui. Ó, as políticas migratórias de Vargas eram o quê, gente? Racistas. Vale lembrar, ele não permitia, mas vale lembrar que é no governo Vargas que está em voga, eu quero lembrar isso para vocês, que isso é muito importante para fazer a prova, está em voga aquela concepção de democracia racial, lá de Gilberto Freire, sabe? Que ele não fala democracia racial, mas ele é a parte da obra dele, que no Brasil existe uma democracia, que não há conflitos, né, étnicos no Brasil. O Brasil é uma construção de um todo, de uma nação. Então, para manutenção dessa democracia, ele não quer imigrantes estrangeiros no Brasil. De nenhuma nacionalidade. Ele recrudesce. Ah, mas se for dos Estados Unidos, aí entra. Aí entra. Não, isso é americano, que nem a gente. Aí entra. Entendeu? Mas não tinha os imigrantes dos Estados Unidos, só tinha soldados, né, que vinham para cá para fazer treinamento, né? Com as bases que foram fundadas no Rio Grande do Norte, né? Porque nessa política da boa vizinhança e tal. Então, existe uma perseguição. Os aliados vencem a guerra. O Brasil, ele declara guerra ao eixo em 43, mas ele só envia soldados em 44. Forma-se lá a FEB. A FEB foi formada só para a guerra, que é a Força Expedicionária Brasileira. O Brasil manda cerca de 20 mil soldados para a Europa, principalmente Itália. Tem conquistas importantes, tem um número de baixas pequeno, comparado a esses 20 mil soldados, foram cerca de 600 baixas, 600 mortes, mas é proporcional, porque
Outros países mandaram milhões de soldados para a guerra, o Brasil mandou 20 mil. Mas o Vargas sempre utiliza a propaganda, né? Falando, tá vendo? Nós fomos vitoriosos na guerra, tal. Só que quando acaba essa guerra, eles olham para o Vargas e falam assim, peraí, aquela Constituição que você fez, em 38, falava de mandatos presidenciais de 6 anos. Você já está há 7 anos no poder. Ah, porque teve a guerra, tive que cancelar as eleições. Não. Você estava há 7 anos. O Vargas tentou até falar, não, eu sou da democracia. Não, você é um ditador. Você foi lá bater nos fascistas, mas você está fazendo que nem eles. E os Estados Unidos está querendo exportar aquele modelo de democracia liberal para o mundo. Não, você é um ditador. Não, olha só, o Partido Comunista Brasileiro nem mais ilegal é. Ele tirou o PCB da ilegalidade. Falou, não, tá, agora ele é legalizado. Não, não adianta. Sabe quem que vai se opor ao Getúlio Vargas? O que vai ser o próximo presidente do Brasil, que foi ministro da guerra do Vargas. A gente está falando de Eurico Gaspar Dutra, o próximo presidente do Brasil, já no processo de república populista. Começa a pressionar o Vargas. Só que aqui no Brasil existe um movimento de segurança após a Segunda Guerra Mundial. Que movimento de segurança é esse? É o famoso queremismo. Já foi cobrado no Enem. O que é o queremismo? É uma tentativa de alguns empresários no Brasil que não querem que o Brasil vire um caos novamente, mais do que já estava, mais do que já viveu. Percebe que a República Brasileira é sempre com baixos e altos, altos e baixos, mais baixo do que alto. Que eles falavam assim, a gente precisa tirar o Vargas do poder. O queremismo, então, ele não era a favor do Vargas ficar para sempre no poder, tá? Guarda isso. Mas é preciso que o Vargas saia do poder após a promulgação de uma nova carta constitucional, que estabeleça voto, mandatos presidenciais, e aí a gente vai ter eleições, então Vargas sai do poder a partir dessa promulgação dessa nova Constituição. Então é uma tentativa de fazer um processo mais pacífico para evitar mais um golpe de Estado, porque o Brasil estava cheio de golpe de Estado. Só o Vargas tinha dado 2. Um nele mesmo, que ele era presidente, aí ele falou, agora eu sou ditador, e o outro lá atrás, quando ele tirou os paulistas do poder. Antes disso, nós tínhamos, por exemplo, o Deodoro da Fonseca, que deu um golpe no Império. Depois ele cai, o Floriano Peixoto dá um golpe na Constituição, como eu falei para vocês. Então era um golpe atrás do outro. Mas não teve jeito. O queremismo, ele não conseguiu, porque havia uma propaganda anti-Vargas nesse período, como Vargas ditador, que de fato era um ditador, que queria que o Brasil voltasse a ser uma república democrática agora. Lembra que existia uma pressão dos Estados Unidos? O próprio exército, que lá atrás apoiava o Getúlio Vargas, falou, não, peraí, a gente não quer você no poder, mas não. O exército já estava pensando ali, tá, gente? Em voltar ao poder. Mas ele falava, a gente tem que eliminar resquício de Vargas, porque o Vargas é muito amado pelo povo. E é um presidente civil. A gente precisa eliminar isso. Isso já começa a justificar, inclusive, a morte do Vargas em 54, tempos depois. Tá bom? Então o Vargas, ele cai. Ele recebe um golpe de Estado. Ele é deposto em 1945, após a Segunda Guerra Mundial. Deu para entender a aula? A gente tentou abordar. Eu sei que fica maior, mas não tem como, né, gente? Vai falar de 3 períodos de Era Vargas, vocês querem que eu fale em 5 minutos? É impossível, né? Então, ó. Então vamos para as questões. Enem 2022. Decreto-Lei número 9.1949, de 27/12/37. O que é 37? Ó, deixa eu baixar a minha imagem aqui. Vamos lá, gente. Artigo 1º. Fica criado o Departamento de Imprensa e Propaganda, que é o DIP, diretamente subordinado ao Presidente da República. Artigo 2º. O DIP tem por fim coordenar e incentivar as relações de imprensa, é um recorte, né? Com os poderes públicos no sentido de maior aproximação com os fatos que ligam aos interesses nacionais.
N. Autorizar mensalmente a devolução dos depósitos efetuados pelas empresas jornalísticas para importação de papel para imprensa, uma vez demonstrada, a seu juízo, a eficácia e a utilidade pública dos jornais ou periódicos por ela administrados ou dirigidos. Então é domínio. O DIP está falando assim, nós estamos... Passei de novo para outra questão. É que eu estou querendo mexer aqui. Nós estamos dominando a imprensa brasileira. Ok? Com base nos trechos do decreto, as finalidades do órgão criado permitiram ao governo promover o quê? O que permitiu o governo promover o quê? A diversificação da opinião pública. Ai, meu Deus do céu, estou passando toda hora. A diversificação da opinião pública. Vamos diversificar, tem várias, né? A mercantilização, vamos vender a cultura popular. O controle das organizações sindicais. É uma questão fácil, né? Cerceamento da liberdade. Cercear é acabar, fechar, recrudescer a liberdade de expressão. E privatização dos meios de comunicação. Vamos vender os meios de comunicação. Para pensar, a alternativa correta D, acabando com a liberdade de expressão. O DIP prega a censura a tudo que for contra Getúlio Vargas. O sindicato seria o peleguismo. Não está diversificando a opinião pública, ele não deixa ter opinião pública, acaba com a liberdade de expressão. Não é sobre vender cultura popular. E também não é sobre privatizar meio de comunicação. Existiam meios de comunicação privados no Brasil, já. Tá? Não está vendendo os meios do Estado de comunicação. A questão é que eles não poderiam falar o que queriam, não poderiam fazer críticas. Então, por isso, a alternativa correta é D. Essa é fácil, né? Fala a verdade, se não é. Nós temos aquela famosa da Aquarela do Brasil. Lembra que eu falei do Samba Exaltação? Essa é de um Enem lá um pouquinho mais atrás, 2016, faz tempo. Eu adoro esse Enem. Que diz assim, olha só, mas eu coloquei aqui porque é sempre bom lembrar, porque pode cair uma letra de música para vocês aí, ó, fica de olho. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato isoneiro, eu vou cantar-te nos seus versos. Já tá falando que tá amando o Brasil, já tá percebendo. O Brasil, samba que dá. Eu não posso cantar ao lá, porque senão cai nos direitos autorais aqui. Bamboleiro que me faz gingar, que faz gingar. O Brasil do meu amor. É terra de nosso Senhor. O Brasil pra mim, pra mim, pra mim. Abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado. Brasil pra mim. Deixa cantar de novo o trovador. A merencória luz da lua, toda canção do meu amor, quero ver a Sadona caminhando pelos salões, arrastando o seu vestido rendado. Brasil, pra mim, pra mim, pra mim. Ari Barroso, Aquarela do Brasil. Olha que nem jornalista, né? Ari Barroso, Aquarela do Brasil. Muito usual no Estado Novo de Vargas, a composição de Ari Barroso era um exemplo típico de música de sátira. Há uma sátira aqui? Samba Exaltação? É revolucionária? É uma propaganda? Opa, eleitoral? Ou é uma marchinha de protesto? Ó, vamos lá. Não pode protestar. Não vai ter eleição. É ditadura. Então você já elimina. Não está fazendo sátira nada. Não está criticando ao sátira. Não podia, vocês lembram disso? E não está pregando revolução. Lembra que o Estado Novo é antirrevolucionário. Então é o quê? É exaltação, gente. Está exaltando o Brasil. Professor, você falou que não pode regionalismos. Não é que não pode. Então por que está falando aí sobre Congado? Por que está falando essas coisas que são de cultura regional? Mas é valorizando a nacional. É isso que eu quero que vocês entendam. Tá? É o seguinte, é cultura da região, mas falando assim, é o Brasil. Compreenderam? É valorizando o nacional. Não é assim, Minas Gerais, lá tem eu acho fantástico, né? Porque eu sou mineiro, tenho muito orgulho disso. Em Minas nós temos o encontro do Congado. Todo ano em Belo Horizonte, lá no bairro Prado. Eu ia muito tempo parei de ir depois. Vários grupos de Minas inteiro que iam lá se apresentar. Aí lá você fala assim, Minas é fantástico, é o meu país, é a minha terra. Não, o Congado, na concepção do Vargas, é brasileiro. Tá bom? É isso. Também achei fácil essa questão. Agora vamos lá
para uma questão sobre um tema que a gente falou aqui. Estão aí, como se sabe, 2 candidatos à presidência. Os senhores Eduardo Gomes e Eurico Gaspar Dutra. E um terceiro, o senhor Getúlio Vargas, que deve ser candidato de algum grupo político oculto. Mas é também o candidato popular, porque há 2 queremos. O queremos dos que querem ver se continuam nas posições e o queremos popular. Afinal, o que o senhor Getúlio Vargas é? É fascista, é comunista, é ateu, é cristão? Quer sair, quer ficar? O povo, entretanto, parece que gosta dele, por isso mesmo, porque ele é a moda da casa. Lembra que a gente está falando aqui da popularidade de Vargas. O movimento político mencionado no texto, queremos, vem de o quê, gente? Queremos. Queremos é o quê? Queremos. Queremos quem no poder? Queremos Vargas no poder. Caracterizou-se por reclamar a participação das agremiações partidárias. Ele reclama da participação dos partidos políticos, apoiar a permanência da ditadura estado-novista. Então ele quer que continue a ditadura, então continua o Estado Novo. Demandar a confirmação dos direitos trabalhistas, então é sobre direitos trabalhistas, o movimento que queremos, vem de quê? Queremismo. Reivindicar a transição constitucional sob influência do governante. E quem que seria esse governante? Vargas. Ele era o presidente. Ou é resgatar a representatividade dos sindicatos sob controle social. É uma questão política. Então não é sobre direitos trabalhistas, também não é sobre sindicatos. Tá bom? Uma questão política, sobre eleições, sobre um fim de uma era, início de uma nova era. O movimento queremista não está reclamando de pedindo para ter participação de partido. Ele não está falando sobre isso. Então a gente fica entre B, certo? E D. Se alguém colocou a B, tem que ficar de olho nisso. Foca. Foca, tá? Então não vou ficar falando, você não assistiu aula. Não, foca. A gente falou isso. O queremismo não queria a continuidade da ditadura estado-novista de Getúlio Vargas. O queremismo falava, é preciso mudar, tirar o Vargas do poder, mas não em um golpe de Estado. É preciso fazer uma nova Constituição e abrir processo eleitoral e ter uma transição pacífica para uma nova era da República Brasileira. Então não é a continuidade de uma ditadura. Faz uma Constituição e aí o Vargas sai de forma pacífica, tá bom? Então não é apoiar permanência. A alternativa correta é D, reivindicar a transição por via de uma nova Constituição com influência do governante que vai estar ali ainda. Então a alternativa correta é D, tá bom? A gente falou isso, né, gente? E vamos para a nossa última. Ela tá bem pequenininha, mas vocês leem comigo, tá? Eu tenho uma dificuldade de ler também. Vocês leem comigo. Essa é a famosa questão sobre educação, que não cai, era Vargas. O Enem 2021 tá lá mostrando que caiu. Vamos lá. Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, 1932. Quando tá tendo dificuldade de ler, que eu já tenho, então acompanha comigo. Educação nova, alargando sua finalidade para além dos limites das classes, além do limite das classes, assume, eu vou lá, já tá pequeno, eu vou lá e passo a caneta em cima e não dá, né? Das classes, assume uma feição mais humana, a sua verdadeira função social, preparando-se para formar, olha só, dois conceitos chaves aqui pra gente. A hierarquia democrática pela hierarquia da capacidade. Então são dois conceitos que estão convergindo. Não é tipo assim, a hierarquia democrática contra a hierarquia das capacidades. Não, a hierarquia democrática pela hierarquia das capacidades. Temos capacidades e temos direito à educação. Recrutadas em todos os grupos sociais,
aqui se abrem, todos os grupos, aqui se abrem as mesmas oportunidades de educação. Ela tem por objetivo organizar e desenvolver os meios de atuação durável com o fim de dirigir o desenvolvimento natural e integral do ser humano em cada uma das etapas do seu crescimento, de acordo com uma certa concepção de mundo. Os autores do manifesto, que é o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, de 1932. Então, portanto, é um período de transição, sai a República Oligárquica, está lá no comecinho do governo provisório, era Vargas, aqui a gente tem a formação do Ministério da Educação e Saúde Pública, que a gente falou. Procuravam contrapor ao caráter oligárquico da sociedade brasileira. Então, eles estão contra o que se tinha antes, que é a oligarquia, certo? Na educação, principalmente. Nesse sentido, o trecho propõe uma relação necessária entre... Qual que é a relação? Olha, essa questão não é fácil não, tá, gente? Ensino técnico e mercado de trabalho. Então, há uma relação entre o que é o ensino técnico e o mercado de trabalho. B, acesso à escola e valorização do mérito. C, ampliação de vagas e formação de gestores, formar gestores para a educação. D, disponibilidade de financiamento, então acho que o financiamento aqui é a principal palavra-chave, e pesquisa avançada. E remuneração de professores e extinção do analfabetismo. Gente, vamos lá. Tá óbvio que se vocês pegarem aqui esses dois termos aqui, hierarquia democrática e hierarquia de capacidades, é o seguinte: nós temos capacidades e precisamos ter oportunidades. Temos capacidade. As pessoas podem ser aptas a aprender diversas áreas do conhecimento. Certo? E elas podem ter, mas é preciso que elas tenham oportunidade. A escola, antes na República Oligárquica, que a gente falou aqui nessa aula, ela não dava oportunidades para os mais pobres. Olha o que o texto está falando aqui. A gente é além do limite de classes. Não pode, a escola não pode só ser para quem só é rico. Só para quem é rico. Então ela tem que ser democrática. Lembra que a gente falou que é durante o governo Vargas que a gente tem um estabelecimento do ensino gratuito, obrigatório. Lembra que a gente falou isso? Currículo nacional padronizado, que a gente tem frequência de 70%, acho que era até menos antes, mas se tem. Mas é para todo mundo. Então, levando isso em consideração, há uma relação entre B aqui, acesso à escola, porque essa é a democracia, e valorização do mérito. Vocês podem. Vocês têm condições. Não é só o rico. Sacou? O pobre é inteligente, tem condições de estudar. Não é uma questão de meritocracia que está sendo abordada aqui, porque pode confundir vocês falando valorização do mérito. Valorização do mérito no sentido de que você pode conquistar, desde que você tenha acesso. Então, por isso que é a alternativa B de bola. Por que as outras estão erradas? A primeira fala só ensino técnico e mercado de trabalho, mas não está falando sobre democratização do ensino, como a gente sabe. Então, você já elimina. A C fala de ampliação de vagas. Ampliar vagas não é democratizar necessariamente. Você pode ampliar vagas para quem? Para os ricos. Você pode até ampliar vagas para os pobres, mas não dá acesso para todo mundo. Então, é um conceito muito limitado aqui para a gente. Tá? E não é para formar gestor de educação. A gente está focando no aprendizado, no estudante, na pessoa que tem o principal fim, que é estudar, ter acesso. Tá bom? A B fala sobre dinheiro, financiamento e pesquisa avançada. Mas pesquisa avançada também é muito ampla. Avançada em relação ao quê? Financiamento, pesquisa avançada. Mas a gente não está falando sobre democratização aqui. E a E fala de remuneração de professores. De novo, não é o foco. O foco é o estudante estar na escola, ter direito. Tá? E extinção do analfabetismo, você pode até pensar, pode ser isso.
Tá lutando, mas é além, tá? É porque não é sobre remuneração de professores, o que elimina já essa alternativa, mesmo com a extinção do analfabetismo aqui. Então, alternativa B. Gente, então é isso. Eu fiquei extremamente feliz de ter feito essa aula. É cansativo, é demorado, porque não dá para você falar em Era Vargas em 20 minutos, sabe? Querendo mostrar para vocês o que, que de fato é cobrado no Enem, colocando essas concepções que eu falei para vocês do voto das mulheres, sobre a questão trabalhista. Tem que ficar de olho em tudo isso, tá? Porque Era Vargas, você percebe que como é um período de 15 anos, mas um período de 15 anos que tem muita coisa, as questões elas são bem amplas. Você pode ter questão de tudo sobre Era Vargas. Então, você tem que ficar de olho. Por isso que essa aula é muito importante. Pega o material aqui, não deixa de curtir. Eu já falei isso para vocês, o YouTube não tem valorizado muito a gente aqui no canal. O YouTube valoriza outros tipos de conteúdo, que eu não vou julgar, valoriza, por exemplo, outros professores, sei lá. Mas assim, a gente aqui está construindo demais e a gente está passando por um momento de crise, sabe? É um momento de crise, de ver que as coisas não estão, sabe? A gente recentemente recebeu aqui a plaquinha do 1 milhão, mas em número de visualização o nosso vídeo não é entregue, sabe? Então isso deixa a gente um pouco triste. Eu tô até pensando em fazer um vídeo sobre isso. A Marília quer fazer um vídeo sobre isso, que ela tá bem magoada. Então não deixa de curtir, de comentar, manda uma palavra de carinho, eu mando um coraçãozinho aí pra você, eu mando uma resposta se eu conseguir, sabe? Pelo menos os primeiros comentários. Obrigado, viu, gente? Obrigado. Vocês são incríveis. Amo vocês de coração. Um grande beijo. Fui. Vamos estudar, gente.